Os 10 maiores artilheiros do mundo com menos ou até 29 anos, aqui no canal Mestre Rankings. Inscreva-se para não perder nenhuma atualização. E na 10ª colocação fica o jogador Memphis Depay, que marcou 189 gols. E claro, né, dependendo aí do momento que você esteja assistindo esse vídeo, pode ter alteração no número de gols aí marcado pelos jogadores. A carreira deste atacante holandês não decolou na Premier League atuando pelo Manchester United. No entanto, ele ressurgiu aí das cinzas e foi rejuvenescido no Lyon. E apesar das recentes falhas do seu país em grandes torneios, ele tem sido aí um dos principais jogadores da Holanda para marcar gols. E por isso ele ocupa aqui a 10ª colocação, o Memphis Depay. E a 9ª colocação é ocupada pelo jogador Fábio Lima, que marcou até agora, até os seus 29 anos aí, 194 gols. E ele atua como atacante do Al Ahly, e ele faz parte dessa lista aí do time, desse elenco, desde 2014, ou seja, 8 anos atrás, quando ele ingressou, e está lá até hoje. Fábio Lima nasceu no Brasil, no entanto ele joga pela seleção emiradense de futebol, ou seja, ele se naturalizou lá nos Emirados Árabes. Realmente, ao longo da história, a gente tem muitos jogadores brasileiros, né, que saem do país para defender outras camisas, já que é bem mais difícil ter aí uma representação no meio das amarelinhas, já que são muitos jogadores qualificados aí, e os melhores do mundo saem do Brasil, é claro. E na 8ª colocação, o jogador Morten Liebert. Ele nasceu na Alemanha e por isso tem esse nome complicado aí, então já peço desculpas se a pronúncia estiver um pouco errada. E ele marcou aí, até os 29 anos, 203 gols. E ele é um nome aqui surpresa na lista que muitos não esperavam, inclusive eu. Ele é o atacante do SV Todesfeld. E ainda é um mistério o porquê dele ainda não ter mudado para uma liga aí superior. Afinal, seus números, seus dados são impressionantes aí para um jogador dessa idade e ainda está em uma liga aí um pouco menos conhecida. E afinal, marcar 203 gols não é para qualquer um, ainda mais dessa lista, ressaltando aqui que são jogadores com menos ou até 29 anos. E na 7ª colocação fica o jogador Álvaro Morata, que marcou 212 gols. Álvaro Morata é um atacante espanhol que tem girado aí, né, em torno de grandes clubes, entre eles Juventus, Real Madrid e Chelsea. E atualmente ele está atuando pelo Atlético de Madrid. E claro, esse número de 212 gols pode aumentar muito, né? Afinal, alguns jogadores têm a melhor fase depois dos 30, outros antes, né? É muito variado aí. E o 6º colocado da nossa lista é Mikael Olunga, que marcou 214 gols aí com a sua idade de menos ou até 29 anos. E por algum tempo ele dominou aí a liga japonesa e logo depois a liga do Catar e nesse meio também a liga sueca e depois fez um memorável hat-trick na La Liga. Atualmente ele está no Al Duhal ou Al Duheio. Essa questão de pronúncia é bem complicada, né? Afinal não existe um certo ou errado, depende da região aí que você estiver. Então é isso, Mikael Olunga ocupando aí a 6ª colocação com 214 gols. E na 5ª colocação nós temos um brasileiro, ele mesmo, Gabigol, que marcou aí 222 gols. É claro que esse número pode ter mudado aí, dependendo do dia que você estiver vendo o vídeo. O atacante brasileiro teve uma curta passagem pela Europa, mas não deu muito certo, não conseguiu performar. E nesse meio aí deve ter muitos motivos. E agora, atualmente ele está atuando pelo Flamengo e foi aí que ele conseguiu aí ter grandes destaques, grandes performances e está vivendo aí a sua era de ouro aqui mesmo no seu país do coração, o Brasil, marcando aí os seus 222 gols com a camisa rubro-negra. Inclusive, vocês que assistem o canal aqui que são torcedores do Flamengo, eu gostaria de saber se vocês acham que tem possibilidade de Gabigol voltar para a Europa e se ele performaria bem lá ou não. Se quiser dar a sua opinião, fique à vontade. E na 4ª colocação dos maiores artilheiros com menos de 29 anos fica Kylian Mbappé com 237 gols. Afinal, com apenas 23 anos de idade, Mbappé conseguiu quebrar vários recordes.
Inclusive foi campeão mundial, ou seja, da Copa do Mundo junto à França na Copa de 2018 que aconteceu lá na Rússia. E espera-se que ele possa quebrar muitos recordes ou recordes aí pela frente, afinal é bem jovem ainda. Ele joga atualmente pelo PSG ao lado de Neymar e Messi. Inclusive, muitos analistas e amantes do futebol chegaram à conclusão de que sim, é possível ele conquistar uma bola de ouro ainda aí pela frente. É o que veremos, né? E abrindo o top 3 está o jogador Aleksandar Mitrovic, que marcou aí 238 gols. O terceiro lugar da lista é o atacante do Fulham, e devido às suas façanhas no campeonato e na campanha da Premier League dessa temporada, ele conseguiu aí esse grande destaque. Aleksandar Mitrovic nasceu na Sérvia e também atua pela seleção de seu país usando a camisa número 9. E agora ele tem 28 anos e quando tinha 18 ele foi considerado aí e estava na lista entre os 10 melhores sub-19 da Europa pela UEFA. E abrindo aqui a segunda colocação fica o jogador Harry Kane, que marcou 323 gols. Inclusive, Kane foi o artilheiro da Copa do Mundo de 2018 e conseguiu levar a seleção inglesa até a semifinal. Um feito aí histórico após 28 anos de seca para a Inglaterra. Atualmente o jogador atua como centroavante para o Tottenham. E ele detém o recorde de Alan Shearer na Premier League de 260 gols em seus sets. A única parte ruim aí de Harry Kane é que ele ainda não ganhou nenhum troféu. Mas o seu potencial de marcar gols permanece intacto. Só precisa mesmo estar no lugar certo e na hora certa. E a primeira colocação é ocupada pelo belga Romelu Lukaku, e esqueça seus infortúnios no Chelsea, afinal ele marcou 335 gols aí até os 29 anos. Realmente um feito histórico aí para poder liderar essa lista aqui. Inclusive a sua melhor passagem foi com a camisa do Everton e também pela Inter de Milão. Simplesmente uma das maiores revelações do futebol belga nos últimos anos e nas últimas décadas. Ele realmente era impressionante e ainda é, né? Era sempre disputado aí por vários grandes clubes desde as categorias de base. É isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Inscreva-se aqui no canal Mestre Rankings.